Olá, oitavo ano, dando continuidade, né? A gente tem aí a aula 6, que vamos continuar aí o assunto da aula anterior, ainda falando sobre o processo de globalização. Então, temos aí a fábrica global. Então, o que quer dizer aí essa fábrica global? Bem, durante aí a segunda metade do século XX, as inovações tecnológicas, principalmente aí nas esferas do transporte, também da computação e das telecomunicações, elas modificaram o perfil da indústria. Nas fábricas, o processo de produção se acelerou com a automação, né, que é baseada aí, por exemplo, na utilização de computadores e de braços mecânicos a robótica, né? Então aí houve essa grande mudança aí. Então com isso, com esse surgimento da fábrica global, trouxe aí várias consequências, principalmente o desemprego em massa, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas porque as fábricas, né, as máquinas começaram aí a substituir a mão de obra, ok? Então, quando falamos em fábrica global, estamos nos referindo a uma expressão que indica que a produção e o consumo se mundializaram, né? De tal forma aí que cada etapa do processo produtivo é desenvolvido em um país diferente, de acordo com as vantagens e as possibilidades de lucro que oferece, né? Então, fábrica global é expansão, né? Por exemplo, o produto a matéria-prima é tirada em um determinado país, em outro país já vai ter a produção de outro produto, né, relacionado àquela matéria-prima. E é isso aí que chama-se a fábrica global. Então, com isso, a gente tem um exemplo aí, o exemplo de fábrica global. A produção de celulares, né, linha de montagem no México, as baterias são produzidas na Índia, teclado nos tigres asiáticos e funcionarão aí graças às antenas produzidas na Europa, né? Então tá aí um exemplo bem claro do que seja essa fábrica global. Então, a criação da fábrica global foi uma estratégia aí adotada para aumentar a lucratividade dessas grandes empresas. Então, ao fecharem suas indústrias em seu país de origem e enviarem, né, para a China e o Sudeste Asiático, por exemplo, elas não agiriam com o intuito de gerar emprego e renda para uma população pobre. Então, o objetivo principal, né, da fábrica global é justamente isso, aumentar a sua lucratividade, aumentar o lucro aí do seu país de origem. E aí temos transformações, né, da produção agropecuária e urbanização. Como se deu aí essa transformação, né, do espaço aí devido à urbanização e também à produção agropecuária. Bem, no mundo aí atual, a maioria da população do planeta ela habita em cidades. E o modelo de vida, né, urbano industrial foi a principal causa do deslocamento de grande parcela da população das áreas rurais, né, quando aconteceu aí o êxodo rural, o deslocamento, né, das pessoas do campo para a cidade, principalmente aí com o surgimento das fábricas, né? Muitas pessoas saíram do campo para buscar melhores condições de vida, trabalhando aí nas grandes cidades, gerando aí o processo de urbanização. Então, nos países centrais, a urbanização atingiu patamares altíssimos, né? Alguns países chegam a ultrapassar a barreira dos 90% de urbanização. Por quê? Porque as pessoas saíram, né, de seus locais e foram para aqueles locais onde tinha um desenvolvimento tecnológico mais avançado. Aí temos a taxa de urbanização nos países desenvolvidos e também nos países em desenvolvimento. Então temos aí Bélgica, né? A taxa de urbanização é elevadíssima, né? Já aí a gente pode citar a Índia, né? A Índia. Então a Índia ela já está bem aí num patamar bem mais baixo, né, em relação à Bélgica, porque é um país que ainda está em desenvolvimento, né? Um país recentemente industrializado, então não tem tanta estrutura quanto aí os países que começaram seu processo de industrialização bem antes. Desemprego estrutural a gente tem aqui. E o que é esse desemprego estrutural? Bem,
Um dos principais problemas dessa nova economia globalizada do mundo moderno, né, diz respeito aí ao chamado desemprego estrutural. Então, ele é causado pelo fato da fábrica de trabalho disponível, né, não atender aí as competências ou condições que o mercado e seus empregadores exigem, ocorrendo assim uma onda de desempregados, mesmo com vagas sobrando no mercado, né? Então, mesmo tendo a vaga lá, né, mas há muito desempregado, a pessoa é desempregada porque não atende aí às exigências, né, das empresas. Então, temos desemprego estrutural. O que é? É aquele em que a vaga do trabalhador foi substituído por máquinas ou processos produtivos mais modernos. Exemplo: aquele trabalho executado por dezenas de trabalhadores agora só necessita de um operador, ou melhor, dezenas de empregos transformaram-se em apenas um, né? Então a gente pode citar como exemplo aí de tecnologias ou processos produtivos que substituem o homem, a eletrônicas, a robóticas, a informática, né, entre outras. Então, quando fala-se aí em desemprego estrutural, é justamente esse tipo de emprego, quando o ser humano, né, ele é substituído aí pelas máquinas. Aqui eu tenho a formação da aldeia global. Então, quando tratamos aí do termo aldeia global, estamos nos referindo à condição de comunidade, aliás, de comunicações instantâneas e de alcance planetário, né? Proporcionado pelo processo de globalização. Então, aldeia global é, vamos dizer, é a rapidez aí no processo de comunicação, ou seja, a comunicação instantânea. Hoje você comunica-se com pessoas de qualquer lugar, né, e recebe ali a resposta instantaneamente. Então, isso aí é chamado de aldeia global, quando houve aí um encurtamento das distâncias entre os países e também entre as pessoas, né? Então, esse termo aí foi criado pelo professor de comunicações Herbert Marshall, né? Que ao tratar da ação dos avanços tecnológicos nos meios de transporte e também de comunicação e no encurtamento das distâncias e do tempo entre as nações do mundo. Então, a aldeia global é justamente isso, o encurtamento aí das distâncias e do tempo entre as nações do mundo, ok? Então, podemos aí analisar a chamada aldeia global como um novo espaço que desfragmenta os territórios nacionais, dando a impressão de que o nosso planeta, né, está ficando menor e que todos neles se conhecem. O potencial comunicativo nessa aldeia é elevado, a ponto de permitir aí que um acontecimento ocorrido num país qualquer aí da Terra afete as decisões do governo em outro continente completamente distante, né? Então, como há essa ligação, né, entre todos os países, então um acontecimento em um país qualquer aí do mundo pode afetar outro, né, que não tem aí nada a ver, porque há essa relação, há essa interligação entre os países do mundo, chamado aí de aldeia global, onde houve o encurtamento das distâncias entre as nações do planeta. Então, na aldeia global, os limites, né, de tempo e espaço, eles praticamente desaparecem, né? Então, dando aí a entender, como foi dito, que o planeta, né, ficou menor, mas não foi o planeta que ficou menor, foi o processo de comunicação aí que facilitou, né, para que houvesse essa relação, essa integração entre os países do mundo. Aqui a gente tem a atuação das organizações mundiais. Então, quando falamos aí em organizações, né, essas organizações mundiais são dotadas aí de grandes institucionalizações. São características que as singularizam, né, em relação a outras instituições internacionais. Então, toda organização institucional institucional, não, internacional, aliás, é formada a partir de uma carta constitutiva. Toda organização tem uma sede,
Toda organização fica adstrita a um orçamento e tem um aparato burocrático, né? Então, essas organizações internacionais, elas podem ser de dois tipos. Organizações internacionais governamentais e não governamentais. Quando é que ela é governamental? Quando há a interferência de governos, né? E a gente pode citar aí a ONU, a OMC, a OEA, a OTAN, a FMI, Mercosul, União Europeia. Já exemplos de não governamentais, a gente pode citar a Greenpeace, né? O Médicos Sem Fronteiras, que se destaca aí sem ter a interferência do Estado, né? Então, o FMI, né, ele funciona como uma organização financeira e é responsável aí por garantir a estabilidade econômica mundial. O FMI é responsável pela organização financeira aí. Já a ONU, ela é apontada, né, como o organismo internacional mais importante atualmente, pois reúne aí praticamente todas as nações do mundo. Então, ela foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial para substituir aí a falida Liga das Nações e, e também promover, né, a paz e a segurança mundial. Então, o principal órgão decisório, né, da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por um grupo muito restrito de países, né? Então, se destaca aí a ONU, o FMI, né, cada um com suas características que vem para ajudar na organização aí mundial. Então, outras organizações emergem, né, com muita força atuante aí em conjunto com a ONU, como a Organização Mundial do Comércio, a OMC, né, que é o órgão aí internacional responsável por arbitrar, né, e acompanhar as movimentações econômicas e comerciais que são realizadas entre os mais diversos países. E qual é o objetivo principal? É promover a liberalização mundial do comércio, objetivando combater o protecionismo alfandegário, né? Que é quando um país cobra altíssimas taxas para os produtos estrangeiros, certo? Então, a ONU, ela é a organização, né, para a cooperação e desenvolvimento econômico. Na próxima aula, a gente vai conhecer mais detalhadamente cada uma dessas organizações aí, conhecer cada uma e seus principais objetivos, certo? Aqui é só uma explanação geral sobre essas organizações. Na próxima aula, a gente continua detalhando cada uma delas, ok?